Era para ser só mais uma noite comum em Aurora Valley, uma cidade pequena, de ruas largas e céus sem nuvens. Mas em questão de segundos, tudo mudou. Lina Mendes, diretora-geral da Agência Nacional de Segurança, voltava de mais um dia pesado. Seu único desejo? Um prato quente, silêncio e as páginas do seu romance favorito. Mas o destino tinha outros planos. As luzes vermelhas e verdes de uma viatura explodiram no retrovisor do seu SUV preto. A sirene cortou o silêncio da estrada, deserta como uma lâmina. Lina franziu os olhos, não de medo, mas por uma ironia amarga. Sabia que não havia cometido nenhuma infração. Velocidade dentro do limite, sinalização perfeita, documentação em dia. Ainda assim, ela conhecia aquela sensação. Já tinha visto essa cena vezes demais. Com um suspiro treinado, Lina encostou o carro. Faróis acesos, mãos visíveis, tudo como manda o manual. O manual silencioso de sobrevivência de uma mulher negra em um país que ainda não aprendeu a enxergá-la com justiça. O policial se aproximou, alto, branco, semblante tenso. Bateu com força na janela, como quem já decidiu o que esperar dela. Ela abaixou o vidro, firme, porém calma. Boa noite, oficial. Em que posso ajudar? O nome dele era Jonas Blake. Ele a olhou como quem inspeciona. Um objeto suspeito. A resposta veio seca. Documento e registro do veículo. Lina respirou fundo. Sem se alterar, perguntou: poderia me informar o motivo da abordagem? Silêncio por um instante. Você parecia suspeita, respondeu ele evasivo. Só preciso verificar se está tudo certo. Suspeita. Lina segurou a raiva como quem segura uma granada. Ela não queria confronto, mas também não podia aceitar aquilo calada. O senhor poderia especificar o que exatamente lhe pareceu suspeito? A lei exige justificativa para uma abordagem. A expressão do policial mudou. A cortina caiu. Veio a raiva. Está querendo discutir com a autoridade? Só me entrega os documentos e não complica. Agora ela sabia com quem estava lidando. Com movimentos lentos, Lina pegou sua carteira. Manteve os documentos em mãos, sem entregar. Os olhos firmes, a mente alerta. Ela conhecia seus direitos. Sabia que aquela abordagem não era sobre segurança. Era sobre algo muito mais antigo, mais sujo. Um julgamento que vinha antes mesmo de qualquer palavra. Se você não consegue me dar uma razão legal para essa parada, então estamos falando de abuso de autoridade, pensou. Jonas então deu um soco seco na lateral do carro. Lina sobressaltou. Não me venha dar sermão de lei, entendeu? Gritou ele. Quem manda aqui sou eu. A tensão se espalhou como pólvora. Faróis de outros carros passavam ao longe indiferentes à cena. Ninguém parava, ninguém via. Mas Lina via tudo. E ela não estava ali por acaso. Lina respirou fundo. Forçou-se a manter a calma. Ela já tinha passado por situações assim. Mas algo naquela noite estava diferente. Havia algo nos olhos de Jonas Blake, o policial, que ia além da desconfiança. Era ódio. Eu parei esse carro. Você vai obedecer. Não estou aqui para negociar, disparou ele com tom militar. Lina sem pestanejar. E eu não vou seguir ordens sem fundamento. Se há um motivo real, estou disposta a colaborar. Olhou diretamente nos olhos dele, sem desviar, sem medo. Seu tom era calmo, mas sua presença era firme como rocha. A tranquilidade de Lina parecia provocar ainda mais a fúria do policial. Quem você pensa que é para falar assim comigo? Gritou ele. Não haja como se soubesse de tudo. Entregue logo esses documentos. Ela ainda segurava os papéis nas mãos. Não por desafio, mas por princípio. Sou uma cidadã deste país. Cumpro a lei. E acredito que o senhor também a conhece, respondeu. Aquela frase, dita com gentileza e firmeza, pareceu acender algo sombrio em Jonas. Ele sacou a lanterna do cinto e apontou diretamente no rosto dela, como se estivesse procurando uma razão para atacá-la, um pretexto qualquer. Tá carregando algo? Drogas, armas, gente como você sempre se mete em coisa errada, cuspiu ele. Lina sentiu o estômago apertar, mas não deixou transparecer. A voz dela permaneceu serena. Não sou uma ameaça, e não vejo motivo para esse tipo de abordagem. Peço que me respeite. Jonas rangeu os dentes. A máscara caiu. Eu não preciso respeitar gente como você, vociferou. Só preciso fazer meu trabalho. E se você não cooperar, vai me obrigar a usar força. A ameaça era clara. Mas Lina não era uma mulher qualquer. Ela conhecia o peso das palavras e conhecia o sistema por dentro. Estou pronta para cooperar, disse ela, desde que seus procedimentos sejam legais. Não vou ser forçada a abrir,
mão dos meus direitos. Aquela não era só uma parada de trânsito, era um campo de batalha silencioso, uma disputa entre poder e consciência. Ela segurou firme o volante, os olhos ainda fixos no policial. Já havia enfrentado investigações internacionais, crises de segurança, ameaças à integridade do país. Mas nunca imaginou que seria ali, dentro do próprio carro, sozinha na estrada, que sentiria o gosto mais amargo da injustiça. E ela sabia, aquilo estava só começando. Era um abuso de poder tão escancarado que o ar ao redor parecia ficar mais pesado. Jonas Blake agora estava parado bem à frente do carro, braços cruzados, os olhos cuspindo raiva. "Quem você pensa que é para me desafiar?" gritou. "Isso aqui não é uma negociação." A tensão entre os dois era quase palpável. Cada segundo que passava era como uma corda sendo puxada até o limite. Lina sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo já não era mais sobre documentos. Era sobre ego, sobre controle, sobre como certos homens ainda acreditavam que um distintivo os autorizava a tudo, inclusive a humilhar. "Está querendo discutir com a polícia? Não complique as coisas. Apenas entregue os documentos." Rugiu Jonas. Lina, com os nervos sob controle, puxou lentamente a carteira. Os documentos estavam lá, mas o que estava em jogo era muito maior. Aquela noite, que deveria ser só uma volta para casa, se transformava em um tribunal silencioso, um julgamento de valores, de caráter, de um sistema inteiro. Ou você coopera, ou eu vou ser obrigado a tomar medidas drásticas. Insistiu ele, com a voz carregada de ameaça. Mas Lina permaneceu firme. O tom da sua voz era sereno, mas carregado de convicção. "Oficial, eu não estou me opondo, só estou pedindo que você siga o procedimento legal. Se não puder justificar essa abordagem, tenho o direito de recusar. Aquilo foi como jogar gasolina no fogo." Jonas se transformou. Ergueu o braço e apontou diretamente para ela, os olhos duros como pedra. "Chega, saia do carro. Agora." Lina o encarou. Podia sentir o perigo em cada centímetro daquele momento. Qualquer gesto em falso poderia ser usado contra ela, mas ela não se moveu. "Não vou sair do carro sem uma justificativa. Não me sinto segura." O policial perdeu totalmente o controle. Deu um soco seco na porta do carro, fazendo o veículo vibrar. "Saia do carro! Isso é uma ordem!" A estrada continuava vazia, o céu indiferente, mas dentro daquele SUV, uma mulher negra enfrentava mais do que um policial hostil. Enfrentava a estrutura invisível que há séculos tentava calar vozes como a dela. Mas Lina Mendes não seria calada. Lina respirou fundo. Obedecer àquela ordem sem justificativa seria como assinar embaixo de uma injustiça, e ela sabia disso. Anos treinando agentes da Agência Nacional de Segurança haviam lhe ensinado uma lição valiosa. Em situações de tensão extrema, o autocontrole é mais letal que qualquer arma. "Eu não vou obedecer a uma ordem ilegal", disse, com a voz baixa, mas firme. Jonas deu um passo atrás. Sua mão instintivamente deslizou até a arma no coldre. "Gente como você não tem direito de decidir nada. Quem manda aqui sou eu. Quer ver o que acontece se continuar com esse teatro?" O coração de Lina bateu mais forte. Ela conhecia aquele momento. Bastava um movimento mal interpretado, uma palavra fora de lugar, e tudo poderia escalar para o irreversível. Com o máximo de cautela, apontou para o telefone fixado no painel. "Estou gravando tudo, cada palavra, cada gesto. Isso será usado como prova se essa situação sair do controle." Jonas soltou um sorriso frio, zombeteiro. "Você acha que me importo com câmeras? Quem vai te defender? Eu sou a autoridade aqui." Para reforçar a ameaça, ele puxou a arma do coldre. Sem hesitar, apontou diretamente para o rosto dela. "Saia do carro, agora!" O ar parecia preso entre as árvores da estrada. A tensão era densa, cortante. Lina não se mexeu, suas mãos ainda firmes no volante, os olhos fixos no dele. Não havia tremor, só presença. "Você está infringindo a lei, oficial", declarou. "Isso é uso excessivo de força e abuso de autoridade." "Não, tente bancar a esperta, garota", grunhiu Jonas. "Eu já falei, isso não é uma negociação. Se não sair do carro, vou usar a força." Lina entendeu. Aquilo não era mais sobre trânsito, nem sobre desobediência. Era sobre poder, sobre racismo, sobre ódio disfarçado de farda. Então, ela apostou sua última carta. Com movimentos lentos, avisando cada gesto com um olhar, começou a mover a mão em direção ao painel. Queria que ele visse, queria que a câmera visse. Jonas tremia de raiva. "Está querendo discutir com a polícia?"
gritou novamente. Não complique as coisas, apenas mostre seus documentos. Mas Lina não cedeu. Pegou os documentos com calma e os manteve visíveis, mas sem entregar. Ela sabia. Tudo estava sendo gravado. Chame seu superior. Agora. Quero falar com o xerife. Isso vai ser registrado. Disse ela com firmeza. Jonas hesitou. Um lapso. A arma ainda em punho. Mas a autoridade dele agora parecia frágil. Você não pode ligar para ninguém sem a minha autorização. Tentou afirmar, tropeçando nas próprias palavras. Lina ignorou. Pegou o telefone. Discou. Aqui é Lina Mendes, diretora da Agência Nacional de Segurança. Estou sendo ameaçada com uma arma por um policial chamado Jonas Blake, sem justificativa legal. Solicito contato imediato com o xerife de Aurora Valley. Repito, isso é um abuso de autoridade. Envie uma viatura imediatamente. Esta situação precisa ser resolvida agora, disse Lina, antes de desligar o telefone. Ela voltou os olhos para Jonas Blake, firme, sem desviar. Silêncio entre os dois, mas era um silêncio pesado, tenso. Jonas, ainda sem perceber o tamanho do erro que cometia, continuou em sua arrogância. Acha que pode me ignorar? Que pode sair dessa sem enfrentar as consequências? Lina respondeu com a mesma calma que sustentou desde o início. Não estou fugindo, de nada. Só estou exigindo justiça. Se você continuar ignorando a lei, terá que responder por isso. O policial apertou mais forte a arma em sua mão. Os dois estavam em um impasse. De um lado, um homem consumido por poder e preconceito. Do outro, uma mulher que se recusava a abaixar a cabeça, mesmo diante da ameaça. Foi quando se ouviu ao longe uma nova sirene. Outro carro se aproximava. A tensão no rosto de Jonas se transformou em preocupação. Ele sabia o que aquilo significava. O carro parou. As portas se abriram. E dele saiu um homem de farda com postura decidida. O xerife Malcolm Grant. Blake, chamou o xerife com voz firme. Que diabos está acontecendo aqui? Abaixe essa arma agora. Jonas recuou um passo, atordoado. Sua mão ainda segurava a arma, mas agora tremia. Lentamente abaixou-a. Senhor, ela estava sendo difícil. Se recusou a sair do carro. Estava me filmando. Eu só... O xerife interrompeu, sua expressão endurecendo. Você está me dizendo que apontou uma arma para... Ela por estar gravando? Você sabe o que é isso, Blake? Abuso de autoridade. Isso é grave. Lina baixou lentamente o vidro da janela, seus olhos encontrando os do xerife. A voz dela era firme, sem hesitação. Pedi a esse oficial uma razão legal para a abordagem. Ele não deu. Apenas me insultou, me ameaçou e por fim sacou uma arma. Malcolm Grant pareceu congelar por um momento. Então seu olhar ficou mais atento. Ele reconheceu aquele rosto. Você é... Lina Mendes, diretora da Agência Nacional? Lina assentiu. Sim. Estava voltando para casa quando fui parada sem justificativa. Cooperei dentro da lei, mas as ações do agente Blake ultrapassaram todos os limites aceitáveis. O xerife se virou lentamente para Jonas. O rosto pálido do policial denunciava que ele também começava a entender o tamanho da tragédia que havia provocado. Você não a reconheceu? Você apontou uma arma para a diretora da ANS? Jonas gaguejou desesperado. Senhor, ela não se identificou. Eu só pedi os documentos. Grant soltou um suspiro, mas sua voz veio fria como gelo. E que parte do procedimento permite ameaçar uma mulher desarmada? Qual parte permite insultos e intimidação? Muito menos contra uma cidadã, e ainda por cima uma das pessoas mais respeitadas da Segurança Nacional? Jonas não respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Foi então que Lina falou. Está tudo gravado, xerife. Cada gesto, cada palavra. Não estou pedindo apenas um pedido de desculpas. Estou exigindo uma investigação formal e completa. O xerife fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Ele sabia. Aquilo não poderia ser varrido para debaixo do tapete. Malcolm Grant sabia que aquilo ia muito além de um simples erro. Se não fosse tratado com seriedade, se transformaria em um incidente grave, impossível de esconder da mídia. Virando-se para Jonas Blake, com um olhar firme, ordenou. Entregue. Sua arma, Blake. O policial, sem alternativa, tremendo, passou a arma com relutância. Grant examinou o objeto por alguns segundos antes de guardá-lo no bolso. Logo depois, virou-se para Lina. Senhora Mendes, por favor, saia do carro. Prometo que vou resolver isso. Lina abriu a porta com o olhar fixo em Jonas. Não quero nada além de justiça e transparência. Você quebrou a lei e será responsabilizado. Grant fez um gesto e logo alguns agentes chegaram ao local. Entregou Jonas aos policiais.
Blake está suspenso oficialmente de suas funções. Vamos iniciar uma investigação sobre suas ações. Jonas ficou paralisado, murmurando palavras desconexas, mas seus olhos denunciavam uma mistura amarga de raiva e medo. Lina observava tudo com uma tristeza profunda. Já havia presenciado tantos abusos de poder, mas agora, sendo a vítima, sentia ainda mais o peso da injustiça. Havia muito trabalho pela frente para mudar aquele sistema. Antes de se afastar, virou-se para Grant. Espero que leve isso a sério. Não só porque sou diretora da Agência Nacional, mas porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ninguém merece ser tratado assim. Grant baixou a cabeça, os olhos carregados de remorso. Pode confiar, Sra. Mendes. Isso não será ignorado nem escondido. Tomaremos as providências necessárias. Enquanto Lina se afastava, sentiu o peso do cansaço no corpo, mas o coração tranquilo. Sabia que fizera o certo, não só para si, mas para todos que não tinham voz contra a injustiça. Enquanto isso, Jonas era algemado e levado pelos policiais. Os oficiais ao redor observavam em silêncio, com expressões sérias e pensativas. Aquela não era apenas uma advertência para Jonas, era um recado para toda a corporação. Poder não é privilégio para abusar, é dever para proteger. E quando esse dever é quebrado, as consequências vêm. A situação parecia controlada, mas todos sabiam que aquele momento reverberaria por muito tempo. No dia seguinte, o chefe Grant ordenou uma investigação interna completa. Jonas Blake foi detido e submetido a uma série de perguntas que não podia mais evitar. Ao mesmo tempo, o Conselho de Supervisão da Polícia, em conjunto com outras agências, iniciou uma ampla mobilização. Lina Mendes não se limitou a enviar apenas o vídeo da abordagem abusiva. Ela foi além. Em uma coletiva de imprensa, diante de dezenas de repórteres, Lina falou com voz firme e olhar determinado. Queridos amigos, eu não falo só como diretora da Agência Nacional. Falo em nome de milhares de pessoas negras e pardas que enfrentam diariamente a injustiça em nossas ruas e tribunais. Ela comprometeu-se publicamente a usar todos os recursos possíveis para que a justiça fosse feita. Não só por ela, mas por todos que sofrem com abusos. 2 meses depois, Jonas Blake enfrentou o tribunal. O salão estava lotado. Jornalistas, ativistas e cidadãos atentos a cada palavra, cada detalhe. O advogado de Blake tentou minimizar, alegando que tudo foram erros sob pressão do momento. Mas o vídeo não deixava dúvidas. Ali não havia uma ameaça real, mas sim um agente abusando de autoridade para intimidar uma mulher. Lina foi chamada a depor. Com voz firme e postura inabalável, descreveu cada passo daquela abordagem sem motivo, até o momento em que uma arma foi apontada para ela. Ele não só abusou do cargo, disse Lina, como também feriu a confiança do povo em nosso sistema de justiça. Se esse tipo de conduta for tolerado, o sistema deixa de proteger e passa a oprimir. Após dias de julgamento, o veredito veio. Culpado por abuso de poder, discriminação racial e por colocar uma vida inocente em risco. A sentença: 4 anos de prisão. Jonas manteve a cabeça baixa, enquanto a sala se enchia de aplausos. Para muitos, aquela não era só justiça feita. Era um avanço real na luta contra o racismo institucional. O caso tornou-se um marco. Treinamentos sobre antirracismo e ética foram implementados em diversas regiões. Lina, como diretora da Agência Nacional, viu ali uma oportunidade para impulsionar reformas profundas. Reuniu-se com legisladores, líderes comunitários e ativistas, cobrando mudanças concretas nas políticas de policiamento. Isso não é sobre vingança, declarou em nova coletiva. É sobre responsabilidade. Sobre lembrar que nenhum sistema será justo se permitir que o poder se torne uma arma contra o povo. Porque aqueles que deveriam proteger a sociedade não podem usar seu poder para oprimir e silenciar. Quando isso acontece, a confiança desmorona e a justiça se torna uma mentira. Lina sabia que aquela vitória era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria transformar essa mudança em algo duradouro. Uma revolução silenciosa que começaria nas pequenas ações do dia a dia, nas políticas revisadas, no respeito mútuo entre policiais e comunidades. Ela se comprometeu a continuar, lutando não só por ela mesma, mas por todos que ainda têm medo de uma abordagem injusta, por todos que sonham com um sistema que valorize a igualdade de verdade.
E naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Lina Mendes sentiu que finalmente sua voz ecoava mais alto, uma voz que se recusava a ser calada. Porque aqueles que deveriam proteger a sociedade não podem usar seu poder para oprimir e silenciar. Quando isso acontece, a confiança desmorona e a justiça se torna uma mentira. Lina sabia que aquela vitória era apenas o começo. O verdadeiro desafio seria transformar essa mudança em algo duradouro. Uma revolução silenciosa que começaria nas pequenas ações do dia a dia, nas políticas revisadas, no respeito mútuo entre policiais e comunidades. Ela se comprometeu a continuar lutando, não só por ela mesma, mas por todos que ainda têm medo de uma abordagem injusta. Por todos que sonham com um sistema que valorize a igualdade de verdade. E naquela noite, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Lina Mendes sentiu que, finalmente, sua voz ecoava mais alto. Uma voz que se recusava a ser calada. Porque quando o poder se transforma em arma contra o povo, a justiça se perde e o medo se instala. E um sistema baseado no medo jamais poderá ser chamado de justo ou livre. Lina sabia que aquela vitória no tribunal era apenas o início. A verdadeira batalha seria longa e árdua, seria transformar uma cultura, quebrar ciclos de preconceito e impunidade que resistiam a gerações. Mas ela estava pronta para enfrentar cada obstáculo, para levantar a voz sempre que fosse necessário, para ser a defensora daqueles que não têm voz, pois justiça verdadeira não é privilégio de poucos, mas um direito de todos. E até que isso se concretize, a luta continua. São justamente aqueles que deveriam proteger que acabam ferindo. Algo precisa mudar, e essa mudança começa com a gente. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir essa história. Se ela tocou você de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das histórias que realmente importam. Amanhã voltamos com mais uma narrativa forte, necessária e, quem sabe, transformadora.